Veio a pergunta aqui do Nel, de novo, Nel Persa. A carta aos Hebreus foi escrita em grego ou na língua hebraica? Eita, nós. Eu tenho um texto aqui, que é o texto do Huberto Holden, do escritor. São duas páginas. Se você fazer a leitura rápida. Falta na Epístola aos Hebreus, como nas cartas a São João, a acostumada introdução que nas cartas paulinas nomeia o remetente e o destinário, como ele sempre faz, Paulo se nomeando. Por isso que existem pessoas que acreditam que não foi Paulo que pode ter escrito os Hebreus. Alguns códices antigos atribuem esta epístola a São Paulo, como faz também a Vulgata. Sob o nome de Hebreus, entendem-se os judeus cristãos. Então ele não está fazendo aos hebreus, ele está fazendo aos judeus cristãos. E muito provavelmente os de Jerusalém e da Palestina, pois eram precisamente estes que corriam o risco de recair no judaísmo. Tiago Menor, chefe e sustentáculo dos cristãos da Terra Santa, sucumbira vítima da perseguição judaica no ano 62. Revivia naquele tempo, entre os judeus, o mais violento fanatismo nacional religioso, igual como acontece hoje. Isso aqui já sei o que estou falando, não está escrito. Culminando na guerra aberta contra Roma, subsequente à destruição de Jerusalém. Viver e conservar a fé num ambiente tão desfavorável exigia grandes sacrifícios aos cristãos palestinenses. Cada sinagoga, cada pedra evocada, cada sinagoga, cada pedra evocava veneradas tradições do Antigo Testamento. E nas alturas de Sião, os chamavam o culto divino de magnificências dos mais belos templos do mundo. Pelo que não vinha fora de propósito, uma palavra autorizada que robustecesse os neófitos na fé de Jesus Cristo. Os neófitos eram os primeiros batizados. Quando você se batiza, logo em seguida você é chamado de neófito. É nesse intuito que o autor da presente epístola frisa as excelências do Novo Testamento sobre a lei antiga. A carta apresenta diversas particularidades exteriores que as distinguem das epístolas paulinas. Falta a fórmula introdutória, bem como a saudação final. O documento reveste antes a forma de um tratado teológico do que de uma carta. Ou seja, é um embasamento teológico que ele quer pregar. Os pensamentos vêm desenvolvidos muito por extenso. O estilo revela maior esmero e calma do que em geral. Se perguntarmos a tradição antiguíssima da Igreja, até o século IV, sobre a autoria da epístola, chegamos a saber que as igrejas do Oriente a consideravam desde o princípio como obra do apóstolo Paulo. E a partir do século IV, também no Ocidente, se lhe reconhece o caráter paulino, quando até essa data era em parte desconhecida, em parte atribuída a outro autor. Quanto às particularidades formais da carta, já os autores antigos as explicavam pela suposição de se ter São Paulo servido de um amanuense ou colaborador, ou seja, alguém escreveu para ele. Ele ditou e alguém escreveu, que deu determinada forma literária aos pensamentos do apóstolo. Não consta que fosse esse auxiliar, Clemente Romano, Lucas ou Barnabé, o judeu cristão, Alexandrino ou Apolo, ou algum outro. A epístola foi escrita antes da destruição de Jerusalém e antes do princípio da Guerra Judaica, 67. Por sinal que supõe ainda existente o culto israelita. Nem alude com palavra alguma àquela tremenda catástrofe, nem pouco a fuga dos cristãos. A sua origem cai, porém, num tempo posterior à morte de São Tiago, no ano 62. Talvez no ano 63. Aqui ele faz uma referência em Hebreus 13, 23. Hebreus 13, 23. Do tópico 13, 24, se depreende que a carta nasceu na Itália, provavelmente em Roma, depois do primeiro cativeiro do apóstolo. Sim. Segundo decisão da Comissão Bíblica de 24 de junho de 1914, representa este documento uma verdadeira e genuína carta de São Paulo, ainda que o apóstolo não a tenha escrito de próprio punho.
Aqui, então, ele faz uma explanação muito e bem embasada, historicamente, e não forneceu em que língua foi escrita, mas outros textos dizem que ele foi escrito em grego,